Meus caros, bem sei que a esta hora está a Seleção Nacional a jogar, o jogo está a terminar contra o Liechtenstein, já estamos a ganhar por uma data deles, portanto estamos à vontade que sei que ninguém me está a ver. Mas eu tinha que fazer um videozinho, até porque há 2 ou 3 dias que não faço nenhum, e neste caso o tema é este novo escândalo que a comunicação social anti-Chega, claro, está a tentar criar um facto político, mascarado de notícia, obviamente. Ventura reage ao afastamento de funções do padre Mário Rui Pedras e disse particularmente chocado. André Ventura disse particularmente chocado pelo afastamento de funções do padre Mário Rui Pedras depois de uma denúncia de abusos. O sacerdote é diretor espiritual do líder do Chega. Bem, eu não sabia que havia diretores espirituais e tenho a certeza absoluta que André Ventura não tem nenhum. Diretor, muito menos espiritual, esqueçam. Pode ser realmente uma referência espiritual, sim. Foi o padre que o casou. O padre a quem ele muitas vezes recorre para se confessar. Ele diz, é sabido que o padre Mário Rui é próximo de mim, casou-me, esteve comigo também quando era estudante universitário. Portanto, é uma notícia que me choca bastante e que me choca particularmente, que em nada muda a minha visão em relação às coisas, foi o que disse Ventura durante uma conferência de imprensa na sede do partido esta quinta-feira. Quem escreve isto é a jornalista Cátia Rocha, do Observador. O padre Mário Rui é conhecido como o diretor espiritual e confessor de André Ventura. Ainda assim, a proximidade não é justificação para não se fazer justiça, vincou o responsável do Chega. A justiça tem que ser aplicada e tem que ser aplicada para todos, seja em que circunstância for, seja com que proximidade for e seja quem seja, sublinhou o líder do Chega. Nós, em direito, aprendemos uma espécie de expressão que é: a lei é dura, mas é para cumprir. O padre Mário Rui Leal Pedras foi um dos 4 sacerdotes afastados pela Diocese de Lisboa. Em comunicado diz ter sido alvo de uma denúncia anónima, falsa, caluniosa e garantiu que vai fazer tudo o que estiver a seu alcance, incluindo recorrendo aos tribunais para desmascarar quem o denunciou. Ora, mas o problema é exatamente este. Antes de mais, quero fazer aqui um disclaimer, eu não sou católico, nem tenho religião nenhuma, sou completamente agnóstico e, portanto, estou à vontade para dizer o que vou dizer a seguir. Não vou defender a Igreja, também não a vou atacar, vou apenas limitar-me a fazer os meus comentários a esta notícia. Em primeiro lugar, é muito estranho que uma denúncia anónima que pode ser feita por qualquer pessoa, inclusivamente pelo jornalista que se dedica a caluniar Ventura aos domingos no Expresso, que ainda esta tarde falou no assunto, apesar de, enfim, ter elogiado a prestação de Ventura, que esta tarde reiterou que a lei é para cumprir, seja para quem for. Mas eu fico estupefacto como é que uma carta anónima que pode ser escrita seja lá por quem for, e o que mais há é gente politicamente oposta à Ventura que nada lhe custa escrever uma carta, pelo contrário. Uma carta anónima sobre um padre sem dados, sem coisa nenhuma, só fazer queixa por ter abusado, hipoteticamente nem sabemos o conteúdo da carta. Mas diga ela o que disser, uma carta anónima vai provocar logo a suspensão do padre. Bom, mas então não há padre que resista na Igreja em Portugal, porque cartas anónimas são a coisa mais fácil de se enviar, como vos disse, não precisa provar nada, não precisa ter elementos, não precisa ter indícios, é só escrever uma carta relativamente a cada padre e ficamos com a Igreja sem padre nenhum. Portanto, não podia ser, não é? Primeiro teria que haver uma investigação para se apurarem os factos e se realmente houver indícios fortes, aí sim pode haver uma suspensão preventiva. Agora, pelo facto de receber uma carta anónima, isso dá logo direito à suspensão de um padre? Bom, meus caros, se a moda pega, então o que será de Marcelo, o que será de Costa, o que será dos seus ministros todos, aquela entourage? Por cartas anónimas, meus caros, é só pagar um selo, não custa nada. Para além desta minha estranheza, há depois uma outra constatação que os meus 62 anos de idade me fazem ter. O padre diz que vai recorrer à justiça, mas aqui temos uma dificuldade inultrapassável. Ele vai queixar-se de quem? De desconhecidos, não é? Pois, se a carta é anónima, ele não tem de quem se queixar.
Só se ele tivesse, enfim, uma grave suspeição de alguém que lhe tenha escrito essa carta, e essa seria uma linha de investigação, mas ele não terá com certeza absoluta, e mesmo que a tenha, será muito difícil provar que foi aquele indivíduo assim que escreveu a carta. Podem ter sido 10 milhões de portugueses. Portanto, ele nunca apurará o autor da carta, nem ele nem a polícia. E, portanto, isto ficará tudo em águas de bacalhau. O padre foi suspenso, daqui a uns meses, um ano ou dois, quando se perceber que provavelmente ali não há provas nenhumas para o incriminar, ele voltará ao serviço, se tiver ainda idade para isso. A verdade é que esta mancha nunca mais ninguém lhe conseguirá retirar do seu histórico, da sua vida, manchando para sempre, mesmo que seja completamente mentira, manchando para sempre a sua história. Já se tentou fazer a experiência de se lavar imagens e isso não se consegue. Veja o que se passa com o Paulo Pedroso, que foi ilibado, depois de ter sido preso no Parlamento, foi ilibado da acusação que sobre ele pendia de pedofilia, agora chama-se apenas abuso sexual, na altura chamava-se pedofilia. Ele foi ilibado, mas a verdade é que isso não se despega da pele. Bah, mas para que ir tão longe, eu posso até falar de mim. Pôs-se a correr na net que eu estou de baixo há não sei quantos anos, 7 anos ou 8, eu que não falto um dia por ano às aulas, mas puseram a correr que eu há 7 anos estou de baixa, como se isso fosse possível. Em Portugal é impossível estar 7 anos de baixa, até 2 anos já é quase impossível estar de baixa, só se eu não estivesse a receber o ordenado, não é? Mas enfim, estes atrasados são assim, as pessoas também não sabem e vão acreditando. E por mais que haja gente a dizer, olha que não, que ele dá aulas todos os dias, como ainda hoje dei, todos os meus alunos sabem, apesar disso continuo sempre a ter bandidos a dizer, Tele, vai trabalhar. Como vêem, não há muito a fazer quando as coisas se colam mesmo. No meu caso foi uma tentativa conseguida, devo confessá-lo, do Berloque da Canhota. No caso que eu falei anteriormente, do político do PS, que agora foi elevado à categoria de comenteco, numa televisão que ninguém vê, com 0,6 de share, mas a ideia também é lavar a imagem do rapaz, por ali toda a gente a receber dinheiro para lhe lavarem a imagem. Não funciona, está visto que não funciona, pelo contrário, as pessoas ficam ainda mais indignadas e com o seu padre vai acontecer o mesmo. Isto vai circular à pele de uma tal maneira que não vejo, mesmo que seja completamente ilibado, mesmo que se prove que foi mentira, esta nódoa já lá fica e ele carregará com esta cruz, esta ignomínia, se for mentira, até ao fim dos seus dias. Portugal sempre foi um país de denúncias anónimas, de cartas anónimas, do disque-disque, da maldicência, da inveja. Eu penso até que a única virtude que consegue ultrapassar a inveja em Portugal é mesmo a corrupção. Será a corrupção da classe política e logo a seguir a inveja do povo, que continua, no entanto, a votar nos mesmos corruptos, ou praticamente nos mesmos, a cada 4 anos. Portanto, mantendo a corrupção ativa e depois alimentando a sua própria inveja. É inacreditável, mas é isto que acontece. É claro que há 3 anos esta parte o panorama político mudou. Apareceu o Ventura e o Chega, um partido e um líder político que sobem a cada sondagem que passa. Na última já o Chega chegou aos 13,5%, mas entretanto esta semana já veio aí outra sondagem, não sei qual é a sua credibilidade, que lhe dá mais de 17%. Bom, seja como for, uma coisa é certa, é o único partido que até hoje não perdeu, não desceu de uma sondagem para a seguinte, pelo menos significativamente. Está sempre a subir, enquanto outros mais pequenos e também jovens com a mesma idade do Chega, tanto sobem como a seguir descem. Ora, isto faz tremer todo o sistema corrupto instalado em Portugal e patrocinado por aquele partido que todos conhecemos. Eles tremem mesmo porque veem, a cada mês que passa, que ao contrário do que eles próprios pensavam de início, isto não é um partido que aparece e que depois desaparece e vai-se embora, como foi o PRD nos anos 80. Não. Este é um partido que, até ver, veio para ficar e a cada sondagem que aparece o partido só sobe. Ora, isto está a começar a assustar imenso a classe política instalada, a franja mais corrupta da classe política instalada, aí ainda mete mais medo e, portanto, há que fazer tudo o que estiver ao alcance dessa franja política mais corrupta para tentar derrubar este homem que é realmente uma ameaça à continuação da corrupção desabrida e a céu aberto em Portugal. Bom,
Então aparece o coelho albino saindo da toca das catacumbas, e agora aparece o outro atrasado, com risos demoníacos, com efeitos sonoros, enfim, para distraídos consumirem, a tentar demonizar André Ventura. Ora, esse mesmo atrasado esteve esta tarde na televisão, aonde? Na SIC Notícias, obviamente, que eu vi, e admirado fiquei que ele não aproveitou para continuar a tentar destruir Ventura. Pelo contrário, tal tem sido a onda gigantesca negativa de reprovação daquela palhaçada que ele faz lá para o Expresso e que ele chama de podcast, lá no Expresso aos domingos. As reações têm sido tão negativas, basta lerem os comentários. Em cada um leitor que aprova aquilo, há 1000 a desaprová-lo e a dizer que aquilo é um verdadeiro nojo jornalístico. Eu próprio já pedi que lhe fosse retirada a carteira de jornalista, dado que aquilo é tudo menos jornalismo. Pode ser ficção, pode ser uma telenovela, pode ser o que quiserem, mas isso não é jornalismo, isso é a antítese do jornalismo. Não trata de factos, trata de suposições que vão na cabeça daquele atrasado e mais nada. E temos ainda os diretores da Visão, ou a diretora da Visão, uma outra que escreve peças bárbaras exclusivamente sobre a Ventura no Público. Temos diretores de informação na TVI, na SIC, sendo que um deles é o próprio irmão do Primeiro-Ministro, e até na RTP. Temos comentecos anti-Ventura no Observador, como aquele tal Pinheiro. Na TSF é tudo à baldaia, nos mentígrafos é o São Bernardo. A TVI também tentou o seu próprio mentígrafo, mas teve que recuar, apresentado na altura por o Pancrácio das Pevides. O Diário de Notícias, ou do Kremlin, como queiram, também se dedica a denegrir o homem. E, para vos dizer a verdade, tirando o Correio da Manhã, todos os outros jornais, ou diariamente, ou 2 vezes por semana, ou no mínimo semanalmente, eles todos se dedicam a apresentar peças que tentam denegrir André Ventura e o Chega. Já nem falo no desgraçado Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, que fecha todos os seus programas com uma peça sobre o Chega. Já não falo do outro proto-palhaço do Bruno Nogueira. Agora até Maria Rueff faz podcasts na TSF com textos da extrema-esquerda. É claro, se os autores não forem de extrema-esquerda e os atores também, não têm trabalho em Portugal. Veja-se o que aconteceu com a Maria Vieira, por exemplo. E, portanto, todo este sistema corrupto da esquerda e da extrema-esquerda se dedica a cercar o homem e o partido que realmente constitui a sua maior ameaça. E não há o PSD, não é a Iniciativa Liberal que é levado ao colinho para esvaziar o Chega, não é mais nenhum partido que ameaça o sistema corrupto socialeiro da extrema-esquerda português, a não ser o partido Chega e André Ventura. E é por isso esse que tem que ser deitado abaixo. E ele tem que estar preparado, e eu sei que está, mas todos nós também temos que estar, porque eles estão a fazer o último ataque, o último cerco. Estão a tentar tudo para denegrir ao máximo André Ventura e o Chega, e não encontrando nada de especial, nem dentro do partido, nem dentro da história do homem, pois tem que ir arranjar factos externos, colaterais, que o possam implicar, embora que remotamente. É o caso do seu padre, seu confessor, que agora se vê envolvido neste escândalo. Falta provar este escândalo, mas mesmo que não se prove, este já ninguém lhe tira. E eu pergunto, se este padre será apenas confessor e líder espiritual, como diz a jornalista, do André Ventura. Eu pergunto, se outros padres católicos não fazem a mesma coisa? Se outros políticos não se confessam a outros padres? Eu pergunto, não haverá nenhum padre que esteja envolvido em mais nenhum escândalo exceto este? E sabemos que sim, pela simples razão de que foram 4 padres suspensos e este é um dos 4. Há pelo menos mais 3 só em Lisboa. Será que os outros padres que foram suspensos nunca confessaram nenhum político? Nunca casaram nenhum político? Nunca disseram missa para uma plateia, uma audiência em que estivesse um político? Bom, eu não posso acreditar nisto, não há probabilidade nenhuma disto acontecer. Portanto, aqui está a prova real de que o objetivo não é sequer denegrir o padre. O objetivo é apenas um, é denegrir o André Ventura. Como digo,
direto ou indiretamente, é o que der. Mas como os portugueses estão cada vez menos distraídos e mais atentos, e até por força das circunstâncias e pelo facto da sua carteira, a sua carteira os acorda todos os dias para a realidade, todos os dias os abana e os manda acordar, eu penso que estas manobras vão ter mais uma vez um efeito contrário, diametralmente oposto às intenções de quem lança estas campanhas propagandísticas contra André Ventura. Quanto pior dizem dele, meus caros, mais seguidores ele tem. Esta é que é a verdade e o resto é conversa.